Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração em máquina de lavar aqui do Portal. E hoje eu estou gravando em um domingo. Não costumo gravar em domingo, mas veio a inspiração, tá certo? E eu vou resolver gravar esse vídeo para falar um pouco com vocês. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque de vez em quando entra em contato comigo alguém querendo fazer o nosso curso, né? Refrigeração, conserto de máquina de lavar. E hoje entrou em contato comigo um camarada chamado Gilberto, tá bom? E aí ele começou a se abrir comigo, a gente batendo papo, ele começou a se abrir comigo e ele falou que ele até trabalha, ele tem um emprego, mas ganha pouco e não tá dando, e ele tá ficando meio desesperado. E ele se deparou com um vídeo nosso no YouTube e ele está pensando seriamente em entrar para a área de refrigeração, conserto de máquina de lavar. Aí eu conversei com ele um pouquinho, incentivei que ele realmente investisse na área, porque eu sei do potencial dela. E aí isso me deu vontade de gravar um vídeo contando um pouquinho como foi que eu decidi trabalhar nessa área. Tá certo? Quem sabe isso vai acabar incentivando alguém que está assistindo. Talvez você mesmo esteja passando por isso agora. Trabalhando, ganhando pouco, às vezes até com medo de perder o emprego. Eu sei exatamente como é, porque essa também foi a minha realidade por muitos anos. Por muito tempo eu trabalhei em uma metalúrgica na Grande São Paulo, cidade de Guarulhos. Quem conhece São Paulo sabe, é grudadinho. Quem não conhece, ele sai de São Paulo, entra em Guarulhos e não percebe, tá? Porque é emendado. Então trabalhei por muitos anos nessa metalúrgica de Guarulhos. Tinha um cargo legal, um cargo muito bom, salário até bom, né? Pelos padrões brasileiros, era um salário legal. Mas sabe aquele sentimento de viver sempre no limite? Muitas vezes eu me via fazendo malabarismo para conseguir fechar o mês, para o salário dar para o mês inteiro. Normalmente, eu pegava o salário, tinha lá um vale-refeição, e o vale-refeição eu já ia no açougue, certo? E já comprava ali a mistura para o mês inteiro, para não faltar e tal. Já ia no mercado e comprava, já ia lá na imobiliária, sim, pagava aluguel naquela época. E mas era no limite, não podia nada acontecer fora daquele roteiro porque já ia comprometer a situação bastante, tá certo? Inclusive uma vez aconteceu um problema e comprometeu, demorei muito tempo para conseguir acertar as coisas e sair daquele problema. Mas isso é para outra, para outro dia eu explico o que foi. Então, eu tinha um filho pequeno, certo? Pagava aluguel. O medo constante do desemprego também me tirava o sono. Só quem já passou por isso sabe o desespero que é. Então, por isso que eu me identifiquei muito com o Gilberto que estava conversando comigo. Foi nessa fase, foi nessa época, eu sempre comentava, eu tinha um colega de serviço, a gente era bem próximo, conversava bastante, a hora de almoço, ficava batendo papo. E eu tive um problema na máquina de lavar da minha casa. Tive muita dificuldade para achar alguém para consertar aquela máquina de lavar. No fim das contas, eu mesmo, era uma correia que tinha quebrado. Eu mesmo troquei a correia. Era uma máquina muito difícil trocar correia, aquelas máquinas antigas da Brastemp. A maioria de vocês nunca viu e nem vai ver. Era uma máquina, era 4 quilos e ela tinha aquele cesto esmaltado. Era muito difícil de trocar a correia. Passei meu final inteiro, meu final de semana inteirinho tentando trocar aquela correia. No fim das contas, consegui. Comentei com esse colega, certo? Que achava que era uma profissão que deve dar dinheiro porque dá trabalho, né? Precisa saber para mexer. Aí ele encontrou um anúncio de jornal, né? Um curso de refrigeração e conserto de máquina de lavar. Aí eu bati um papo com ele, e aí, vamos fazer? Vamos! Aí entramos nós dois, né? Nós nos inscrevemos, era um curso presencial no centro da cidade, era uma ou duas vezes por semana, a gente estava lá para aprender. E o legal é que eu estava tão afim de aprender, tão afim de sair daquela situação, que mesmo antes de terminar o curso, 3, 4 aulas,
eu já comecei a me aventurar, já comecei a pegar alguns serviços, já divulguei para os meus vizinhos, parentes, amigos. Eu sempre gostei de arrumar coisa. Eu tinha, gostava. Eu era o cara que trocava o chuveiro da família, eu era o cara que às vezes uma tomada que estava com problema, eu ia lá e arrumava. Então sempre gostei dessas coisas. E eu me entusiasmei e já comecei a divulgar, certo? Mesmo antes de acabar o curso. E vamos lá, vamos lá. Nem sempre dava certo. Às vezes aquele defeito só estava na próxima aula, mas aí a gente chegava na outra aula, já conversava com o professor. E aí os negócios começaram a melhorar. Ah, outra coisa, não tinha nem telefone. Na época que eu comecei, telefone era um artigo de luxo. Tá certo? Quase ninguém tinha. Algumas famílias um pouco mais abastadas tinha telefone, mas mesmo assim eu comecei a divulgar no boca a boca, mesmo porque também a maioria dos meus clientes não teriam telefone também para me ligarem. Então, a maioria vinha atrás de mim, certo? Vinha em casa. E eu comecei a fazer os meus primeiros serviços nos horários de folga, certo? Nos horários de folga. Eu saía do serviço muitas vezes correndo, chegava em casa, minha esposa já estava na porta me esperando com um lanche, alguma coisa. Eu nem entrava em casa, só pegava a papeleta, né, com os endereços que eu ia atender e pegava o lanche e já saía para atender. Às vezes ficava até 10 horas da noite, já chegou dias de eu ficar até 11 ou mais, arrumando, certo? Consertando geladeiras, máquinas de lavar. E eu não reclamo, não reclamo, foi uma época muito legal. Por quê? Porque essa grana começou a mudar a minha vida, essa grana extra. Eu não saí, eu ainda estava lá na empresa, certo? Eu não saí, mas aquela grana já começou a me tirar do sufoco financeiro, certo? Ela trouxe uma paz no coração muito grande. Mas ainda assim eu ainda não tinha coragem de sair do emprego. Sabe por quê? Eu fui criado na minha casa, tanto meu pai quanto minha mãe, principalmente minha mãe, ela sempre falava assim: olha, carteira assinada é sinônimo de segurança. Você tem que ter uma carteira assinada. E sabe, aquilo fica na cabeça da gente. Só que eu não sentia segurança. Eu tinha no coração assim que. Porque minha mãe falava que era seguro, só que eu não sentia essa segurança. Eu tinha esse medo terrível de ser demitido, de ficar desempregado. Tá bom? Então, meu pai mesmo. Meu pai, ele trabalhou mais de 20 anos na mesma empresa. Uma empresa muito famosa aqui de São Paulo. Provavelmente ele fazia macarrão, certo? É uma empresa das maiores que tem no Brasil. E ele passou mais de 20 anos trabalhando nessa empresa. Por quê? Porque tinha aquela sensação de segurança, correto? Só que um belo dia, meu pai chega em casa e fala: olha, fui mandado embora. Então, segurança não existia, de verdade não existe, certo? Segurança é quando você mesmo, quando você depende primeiro de Deus, tá bom? Esse daí não tem o que falar, e depende do seu próprio esforço, da sua própria vontade, certo? Isso é que te traz segurança de verdade. Primeiro Deus e depois você e sua força de vontade. Sua família também, minha mulher me apoiou demais. Tanto é o que eu falei para vocês. Ela ficava em casa ali anotando os serviços que eu tinha que fazer. Quando eu chegava, pegava o lanche na porta e já saía para trabalhar. E aí veio a virada de chave, certo? Foi o seguinte, eu fiquei conciliando as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu trabalhava na empresa, né, de segunda a sexta, às vezes sábado no período da manhã, mas sempre que possível eu já não ia mais de sábado porque eu estava deixando o sábado para fazer os atendimentos. Né? Sábado era hora extra, aí eu comecei a já não fazer as minhas horas extras para fazer os meus atendimentos, certo? E a renda na refrigeração ultrapassou meu salário, certo? Nesse pouco espaço de tempo que eu tinha, às vezes eu tinha 3 horas, chegava do serviço às 6, trabalhava ali até às 9 ou 10 e ganhava mais do que ganhava o dia inteiro trabalhando na metalúrgica. Então perdão, fiz as contas e falei, não, eu acho que está na hora,
certo? E aí acabei criando coragem, pedi demissão, certo? E mergulhei de cabeça. Isso foi em 1998. E foi muito bom porque as coisas começaram a se acertar. Justamente nessa época, nesse ano, eu consegui comprar meu primeiro telefone. Era um aparelho celular. E outra coisa, a empresa telefônica aqui de São Paulo também começou a liberar, justamente nesse ano, as linhas telefônicas. Então parece que tudo se encaixou, certo? Porque hoje em dia telefone é muito, muito importante, tá certo? Afinal de contas, é através dele que os clientes entram em contato comigo. Então tudo começou a dar muito certo. Eu abri o meu primeiro CNPJ, certo? Em 1998, abri meu primeiro CNPJ. O nome da minha empresa era Sampa Fonte. Hoje em dia não é mais, tá bom? Hoje em dia a minha assistência chama Mega Frio, tá legal? Aí eu separei a assistência do curso, o curso chama Portal Refrigeração. Hoje eu estou trabalhando em duas áreas, mas minha assistência continua e ela é responsável por boa parte do faturamento que eu tenho até os dias de hoje. Tá legal? Então, a refrigeração me proporcionou isso. Não só a refrigeração, o conserto de máquina de lavar foi muito importante também. De lá para cá, eu conquistei muito mais do que dinheiro. É lógico, dinheiro é bom. Dinheiro traz assim uma tranquilidade, mas paz, liberdade, tempo com a família, a chance de ver meu filho crescer, realizar sonhos. Então, lembra que eu falei que na época eu pagava aluguel? Hoje eu moro na minha casa própria, hoje eu tenho o meu carro próprio, um carro bom que eu posso é, sair, viajar se eu quiser, sabe? Não vai me deixar na mão. Tudo isso conquistado através dessa área da refrigeração. Então, por isso que quando eu falo de refrigeração, eu falei isso para o Gilberto. Não exatamente com essas palavras, na realidade foi um pouco mais curto a minha interação com o Gilberto, mas eu quero falar com você, tá bom? E de repente, se o Gilberto estiver assistindo, tá bom? Cara, se você tem um sonho, se você tem uma vontade de mudar de vida, se você tem vontade, sabe, Sabe, tem coisa que parece um sonho tão distante, né? Que fala, não, isso não tem como. Tá, mas olha, eu achava que essas coisas que eu conquistei estavam muito distantes, tá certo? Muito, muito distantes, que eu não ia. Eu via o meu pai, eu tava assim, tipo, ia repetir a história do meu pai. No fim das contas, quando meu pai saiu da empresa, eu contei um pouco da história dele, no fim das contas ele montou um comércio e trabalhou por conta própria, então ele até que deu uma evoluída também, certo? Mas essa área de assistência técnica, se você tiver cabeça, se você tiver vontade, não tiver medo de trabalhar, porque eu estou falando de ter tempo também, mas olha, no começo eu trabalhava sábado, domingo, feriado, por quê? Porque eu tinha um sonho, tinha um objetivo e queria atingir, certo? Hoje eu estou muito mais tranquilo, hoje eu estou com o pé mais no freio, tá bom? Mas eu insisto, se você está afim de entrar nessa área, eu te convido, entra, é uma área muito legal. Inclusive, deixa eu até aproveitar agora e fazer aquele convite para você de verdade, tá bom? Eu me lembro que quando eu fiz o meu curso presencial, não era um curso muito bom, certo? Mas mesmo assim ele já me deu ali a bagagem para mim, para mim começar. E eu não tenho do que reclamar, tá bom? Mas alguns anos atrás eu acabei criando um curso. Por quê? Eu encontrava muita gente nas lojas de refrigeração e muita gente que me encontrava vinha me pedir, principalmente quem estava começando, vinha me pedir ajuda com alguma coisa. E eu sempre tive uma maneira muito. Eu gosto de ensinar, gosto, levo jeito para ensinar. Certo? E o pessoal falava isso para mim: olha, por que você não monta um curso? Por que você não monta um canal no YouTube? Aí eu acabei montando as duas coisas, mas eu não queria montar um curso qualquer, simplesmente para, tá pegando dinheiro. Não, 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 o objetivo não é esse. Eu queria montar um curso que eu não tive, tá certo? Um curso de fato para formar profissionais. Certo? Então o convite é esse. Eu estou deixando o link na descrição. Se você quiser estudar comigo aqui no portal Refrigeração. Se não quiser estudar comigo,
Não precisa, tem vários outros cursos muito bons. Tem conteúdo de graça aí no YouTube também, se você quiser. É que estudar no portal Refrigeração é tipo um acelerador, entendeu? Você muito mais rápido você vai começar a trabalhar, tá bom? Trabalhar, ganhar dinheiro, se desenvolver, tá bom? É por isso que eu deixo à disposição na descrição desse vídeo o link do nosso curso. Se você tiver afim, certo? Mesmo que você não saiba nada, a gente começa do zero absoluto e aí, à medida que você assiste às aulas, você vai evoluindo, evoluindo até se tornar um profissional altamente qualificado. Alguém que vai viver de refrigeração, conserto de máquinas de lavar, pagar os boletos, realizar os sonhos, tá bom? Se você acredita, link na descrição, vem estudar comigo. E você que já é profissional, mas tem se encontrado alguma dificuldade, sente a necessidade de se aprimorar, se aperfeiçoar, vem também, tá bom? Tudo que é novidade da área, eu coloco, eu transformo em aulas e tento deixar o mais compreensível e fácil de aprender possível. Por exemplo, inverter, tecnologia inverter, eu tenho dito que é o que vai nortear a nossa profissão daqui para frente. Então, os profissionais que não dominarem tecnologia inverter correm o risco de ficar para trás e já faz parte do curso de refrigeração. Ou tem o curso controlador digital também, é muito importante. Esse é para quem já é profissional de refrigeração. Ou você que vai fazer refrigeração, faz também o de controlador digital, tá bom? Conheço muito profissional de refrigeração que não sabe mexer com controlador digital e não é difícil e coloca um dinheirinho muito bom no bolso, tá bom? Link na descrição. O valor é muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Ah, uma outra coisa que estão me perguntando muito nesses dias, vai ter Black Friday, vai ter desconto, vai ter promoção? Não, o preço já está muito bom, muito pelo contrário. Tá, muito pelo contrário, eu vou esperar passar esse novembro e a gente vai ajustar os preços, porque tá desde 2022 sem ajuste, tá bom? Então, vou deixar só passar, porque não vai fazer sentido também aumentar justamente agora na época em que tá todo mundo fazendo promoção, mas não vai ter. Se você está esperando a Black Friday, não vai ter. Por quê? Porque o que a gente entrega não é... Como é que eu digo isso? O que eu entrego, certo? É mais do que um curso, é de fato uma profissão, é de fato uma mudança de vida. Então, depende de você agora. Valeu? Eu vou deixar agora. Ah, deixa eu falar dos parceiros aqui do portal. Tá legal? Bom, link na descrição. Se quiser vir estudar comigo, a hora é agora. Tá legal? Não deixa muito para mais tarde não, porque se Deus quiser... em dezembro, provavelmente, a gente vai arrumar esses preços, que está muito defasado mesmo. Vamos lá, falar dos parceiros do portal Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para refrigeração. Alumax, Megapro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Engate rápido, chave lock, sacadores de mecanismos são apenas algumas das ferramentas da Elite, só que tem muito mais ferramentas que talvez você nem conheça e estão fazendo muita falta na sua maleta. Entra no site da Samatec. Samatec é detentora da marca Elite. Clica na aba Elite. Vai com tempo, porque tem muita ferramenta legal para você descobrir, certo? E finalmente, porém não menos importante, Michan de gases industriais e medicinais. O que interessa para a gente são os industriais, tá bom? Nitrogênio, oxigênio, maçaricos, reguladores, tudo que tem a ver com essa área, a Michan ela disponibiliza com procedência e segurança. Tá? Por que eu falo isso? Porque no mercado tem muita gente vendendo cilindros falsificados, certo? Todo cilindro ele vem com uma marcação de vistoria nele, certo? E tem cilindros que não passariam por essa vistoria, por quê? Porque não tem qualidade.
E aí o que que eles fazem? Eles falsificam, certo? Colocando em risco você e o seu cliente. Então, quer comprar com segurança? Me chame. Se você estiver na Grande São Paulo, já pega o endereço, o número deles, vai direto, já compra o seu equipamento, já traz ele carregado, tá certo? Se você não é de São Paulo, é de outros lugares do Brasil, a Mixande envia, certo? Para outros lugares do Brasil, entre em contato pelo WhatsApp. Legal? Galera, muito obrigado, tá bom? Esse vídeo especial de domingo, mesmo quando tem vídeo de domingo, provavelmente eu não gravei domingo. Esse eu gravei, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, tchau!